Vamos voltar a falar do derby, então, desse jogo que vai movimentar a Neoquímica Arena? Temos alguns números, hein, mostrando aí, até algo que o PVC já trouxe no início do programa, falando esse equilíbrio entre mandante e visitante na Neoquímica Arena. Então, ó, Corinthians e Palmeiras, o derby na Neoquímica Arena. 21 jogos, olha que arte bonita, gente. Nós estamos chique demais, olha a profundidade desse negócio, que é isso? 21 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 21 gols do Corinthians e 20 gols do Palmeiras. Vamos ver outros números também, porque tem um confronto na beira do campo entre treinadores, Abel Ferreira e Dorival Júnior. Quem levará a melhor? Tá aí, ó, 6 jogos entre os dois, o histórico Dorival e Abel, 3 vitórias do Dorival, 1 empate e 2 vitórias do Abel. E, claro, considerando os outros clubes que o Dorival defendeu também, né? Que ele comandou, São Paulo e o Ceará também. Então, aí os últimos confrontos. E temos também números do Abel contra o Corinthians. O Palmeiras de Abel contra o Timão. 18 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 3 vitórias do Corinthians e 1 vice-campeonato. E o Abel contra rivais são 60 jogos, 29 vitórias, 19 empates, 12 derrotas, 3 títulos conquistados e 3 vices. PVC, a gente estava vendo ali essa relação esse equilíbrio, né, de mandantes e visitantes no clássico na Neoquímica Arena. Isso traz a palavra que a gente está vendo ali, um equilíbrio maior para esse jogo e uma imprevisibilidade maior para essa partida? Em relação aos outros clássicos paulistas, deixa eu tentar levantar aqui, está no meu blog ontem, publicado ontem, e esse dado eu achei espantoso, tanto que eu publiquei, né? Nós temos que falar impressionante, como você fala sempre. Eu achei extraordinário. Extraordinário. Olha só, desde 2014 e 15, quando começaram os clássicos em cada estádio, né? Passou até 1940, antes do Pacaembu, o Palmeiras jogava no Parque Antártica contra o Corinthians no Parque São Jorge contra o Palmeiras e o São Paulo na Rua da Moca. Depois disso, só depois do Pacaembu, quando Neoquímica Arena inaugurada e Allianz Parque, você voltou a ter Morumbi, Itaquera, Allianz Parque e Vila Belmiro. Vamos lá. O Corinthians ganhou 33% dos clássicos no Allianz Parque. O Palmeiras ganhou 28% dos clássicos em Itaquera. Tá? Uhum. Aí você vem para Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou 21% na Vila, desde que começou a ser assim, e o Santos ganhou 9%. Olha a disparidade. Uhum. Você pega Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhou 14% dos clássicos no Morumbi, desde que começou a ser Morumbi e Itaquera. E o São Paulo ganhou 5%. Cara, só Palmeiras e Corinthians tem isso. O Palmeiras ganhou em Itaquera de 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 5 vitórias do Corinthians. De 14 clássicos, o Palmeiras ganhou 5. E o Corinthians, de 8 vitórias do Corinthians, 7 empates, 6 vitórias, 21 jogos, o Corinthians ganhou... Não, 21 jogos em Itaquera, o Palmeiras ganhou 6. De 14 clássicos no Allianz Parque, o Corinthians ganhou 5. Só Corinthians e Palmeiras tem isso hoje. Os outros têm um ingrediente extra, que é desde 2016, tem torcida única. Então não é só o mando, é o mando sem torcida visitante. Mas isso criou um cenário que, clássico em São Paulo, o favorito é o mandante. Menos Corinthians e Palmeiras. E pensando nos jogadores, e até trazendo aí a enquete de novo pra gente está vendo aí, né, os números desse confronto na Neoquímica Arena, desse equilíbrio que o PVC está destrinchando por aqui. Mas a gente lançou uma enquete, né, pra galera do YouTube e também pra galera na TV. Quem pode ser o cara que decide nessa Copa do Brasil? A gente está falando de outros jogos também, como Fluminense e Inter. Mas pensando nesse Corinthians e Palmeiras, Hernan, para você quem chega com uma confiança maior, ou quem sabe até chega com confiança em baixa, mas é a hora daquela virada, né? É a hora de você aparecer, de você dar a volta por cima. Quem pode ter uma estrela nesse jogo de hoje, né? Claro que isso é um exercício de imaginação, mas eu acho que também tem elementos que falam, esse jogo tem a cara, né, daquele cara que vai aparecer, como o Vitor Roque, por exemplo, que vem crescendo aí no Palmeiras, depois de começar a demorar um pouquinho a engrenar, né, nos últimos jogos ele vem fazendo melhores exibições, de repente pode ser um jogo para ele aparecer e
marcar essa arrancada de vez? É o confronto das individualidades, né? No caso do Corinthians, tem ali Yuri, Memphis, Garro, contra o conjunto forte que é o Palmeiras. O legal é que eu estava aqui nas minhas apurações e eu estava falando com uma pessoa que esteve tá lá no ambiente do CT com os jogadores do Corinthians. Eu perguntei como é que tinha sido, porque o Corinthians voltou a concentrar, né? O Corinthians tinha abolido a concentração, era no dia do jogo, antes do almoço, todo mundo se reunia e depois ia para o estádio. E aí, o Corinthians, então, puxa a concentração para um dia antes, por causa do derby. Jogadores treinaram ontem de manhã e já ficaram direto. Então direto lá até a hora do jogo. E o ambiente lá era um ambiente, assim, de pouca conversa, a galera muito concentrada. Tipo, refeições ali e tal, natural você ter ali um bate-papo e tal, mas os jogadores querendo treinar, querendo fazer repetições nos treinamentos, comissão técnica trabalhando muito ali para alternativas e um time mais concentrado do que relaxado do dia a dia de trabalho. O ambiente está diferente. É óbvio que um derby, um clássico contra o Palmeiras, uma decisão de Copa do Brasil, de oitavas de final, traz já naturalmente esse ambiente um pouco mais sério, um pouco mais fechado. Mas quem está lá e assim, narrou esse ambiente, os caras estão muito focados, estão muito fechados, estão falando pouco, estão trabalhando mais. Então, assim, eu entendo que o Corinthians, por fazer o primeiro jogo em casa, tem essa obrigação de fazer o resultado. Mas, no geral, para mim, é um 50-50. Mesmo o Palmeiras está vivendo uma realidade completamente diferente da do Corinthians, mas o Corinthians tem aquela necessidade de sobrevida. É quase que uma sobrevida esse jogo para o Corinthians no ano de 2025. Isso entra no ambiente, né? Uns caras pensam diferente, claro, um derby, né? Tudo é diferente. PVC, vamos entender em campo como tudo isso pode acontecer logo mais? Só para mostrar. Primeiro, o Corinthians, que vai ter pela 8ª vez no ano. Não vão primeiro pelo Corinthians? Pode ser? Aí. Olha só. Tem uma dificuldade que o Palmeiras está liberando os dois laterais ao mesmo tempo porque está fazendo a saída de 3 com o Aníbal. Então você vai dizer, então vai ser um losango de meio campo. Eu acho que não. Pode ser, claro que pode. Mas eu entendo que ele vai fazer um 4-1, 4-1, que é o sistema prioritário do Dorival. Só que para isso ele vai precisar contar com Garro e com Memphis trabalhando para voltar, não para perseguir o Piquerez e o Jai até a linha de fundo, mas para bloquear um pouco mais o bloco médio, para não deixar acontecer de jogar com 5 contra 4. Porque a gente está vendo o Jai aberto na direita em cima do Matheus Bidu e Piquerez aberto na esquerda em cima do Mateuzinho, mas aqui vai ter Facundo, Vitor Roque e Ramon Sosa. Então viram 5 contra 4. A não ser que você traga o Ranieri para trás, e para trazer o Ranieri para trás, você precisa trazer o time para trás também, para compensar isso. Então, Memphis e Garro vão precisar trabalhar. Com Garro, Yuri Alberto e Memphis, neste ano de 2025, são 7 jogos com eles começando partidas. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Só que para você repetir essa estatística, vai precisar de trabalho tático e defensivo. Não dá para os 3 ficarem livres. Não dá. Pois é, e tem uma questão dessas laterais, né? Que o Palmeiras está fazendo essa saída de 3 muitas vezes com o Aníbal, né? Não com o Giai como fazia. Então libera um pouco mais esses alas, como você está mostrando. O Giai e o Piquerez. No outro campinho a gente vai ver isso melhor até. Tá. Que é aquele WM que eu chamo de WM porque é a história do futebol lá nos anos 20. Então você tem o Giai é lateral, o Piquerez é lateral. Mas olha como fica na hora de sair para o jogo. Fica um 3, é um M defensivo, e um W no ataque. Porque você prende o Aníbal Moreno fazendo a saída por dentro dos zagueiros, com Gustavo Gomes e Bruno Fux abertos, e empurra os 2 laterais. Então vira um 3-2-5. Por que era WM lá em 1925? Já me ouviu contando essa história umas 200 vezes. Né? Era 3-2-2-3. Então você fazia os 2 pontas, os 2 meias e o centroavante. Então fica esse W na frente. E você empurra na última linha 5 homens contra 4 adversários. Então, você faz superioridade numérica lá, desde que você não perca o meio campo.
O Palmeiras tem isso e o Palmeiras tem a capacidade de recuperar a bola no ataque muito rápido. Só que se quebrar a primeira linha, como foi a bola do Pavon em Palmeiras e Grêmio, o Pavon vai sair na cara do gol. E isso o Corinthians vai tentar fazer. Só que para fazer, ele vai precisar compensar defensivamente e ter muita rapidez na transição. E aí, quando você tem um trio ofensivo com Garro, Yuri e Memphis, você ganha, obviamente, lá na frente, mas você tem que ficar muito mais atento para essas investidas das laterais, né? Então você tem que compensar atrás e ter rapidez para transitar, porque quando você transitar, você vai chegar na cara do gol. É isso, hein? Vamos ver quais são as estratégias mais tarde, se eles vão conseguir, na verdade, cumprir essas estratégias que eles vão colocar a campo, né? A gente vai ver qual vai ser a execução. Vamos acompanhar tudo isso. Para a gente terminar o assunto derby, o Abel criticou, né, o gramado do Allianz Parque depois do último jogo. Como é que isso caiu dentro da W Torre, PVC? Então, a gente já falou isso na segunda-feira, mas hoje é importante ter uma definição, né? Teve reuniões na segunda e na terça-feiras. A W Torre entende em reuniões com o Palmeiras, com a cúpula do Palmeiras. O entendimento é que o gramado está no padrão FIFA e que é possível fazer com que ele melhore com a colocação contínua da cortiça, com a reposição contínua da cortiça. Ele pode estar melhor no jogo de volta do que teve no domingo passado. Sim. Então, isso vai ser um trabalho contínuo daqui até o final do ano. Não está definido que em dezembro para. Até porque no ano passado, o último show do ano foi o Réveillon, no dia 31 de dezembro. Então você não vai parar em dezembro, você vai parar em janeiro. E parar em janeiro tem jogo do Campeonato Paulista em janeiro. Não está definido que vai parar, porque o entendimento é que o gramado não está ruim, como o Abel disse. O entendimento é de que o Abel tem o posicionamento do Palmeiras, porque as reuniões são periódicas entre Palmeiras e W Torre, e, portanto, esse assunto podia ter sido tratado internamente, mas foi tratado externamente. O entendimento é que o gramado vai melhorar com a reposição da cortiça a cada semana. E que isso, no decorrer do segundo semestre, vai se avaliar se precisa ser trocado de uma vez ou se não precisa ser trocado de uma vez. Então é esse o cenário hoje. Não se entende que o gramado do Allianz Parque é o pior dos gramados sintéticos. Mesmo porque também tem vários, né? Sim, tem a tipos, né? LNMRV, tem o Newton Santos. Entende-se que o gramado do Allianz Parque exige um tratamento mais particular, porque a quantidade de shows no Allianz Parque é maior do que no Newton Santos e na LNMRV.